Olha, hoje é dia de MGTV Responde. O tema escolhido para esta terça-feira é a fertilidade. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande agora a sua pergunta. Aqui no estúdio conosco a médica Érica Mendonça, especialista no assunto. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Falar de fertilidade é falar de sonhos, não é, doutora? Com certeza, é o sonho de fazer uma família, né? E muitos casais deixam essa oportunidade passar com receio de procurar um médico, demoram, e o quanto antes esse diagnóstico for feito, melhor e mais fácil os resultados, né? Então, uma pergunta da Luciana de Divinópolis, doutora. Os testes para o período fértil, vale a pena, devem fazer? Olha, antigamente se fazia mais esse tipo de teste, né? Via muco, temperatura basal, a pessoa acordava, colocava o termômetro, via se tinha elevação na temperatura. Hoje em dia isso não existe mais, tá? A gente tem métodos muito mais sensíveis, procurar um médico, fazer os testes ovulatórios, tem ultrassom para acompanhar o ciclo, né? Mas assim, de uma forma básica, você contar os dias do ciclo menstrual já ajuda. Então, assim que a pessoa menstrua, dependendo do tamanho, né, do tempo do ciclo dela, mais ou menos 12 a 14 dias é a época que ela está ovulando. No período ovulatório, a maioria das pacientes apresenta uma saída de muco vaginal, elas percebem que podem estar ovulando. Ciclos muito longos, que passam de 30 dias, ou ciclo curto, 15, 16, 20 dias, a paciente já está menstruando novamente, são sinais de anovulação, ou seja, possivelmente ela não está ovulando. Doutora, olha só, estou tentando engravidar, mas está demorando. A partir de quanto tempo de demora é considerado algo que não está legal, eu preciso procurar um tratamento talvez para engravidar? Olha, do ponto de vista médico, a gente considera infertilidade mais de um ano, né, de relações sexuais frequentes, sem nenhum método contraceptivo, e aquele casal não está engravidando. Porém, nas pacientes acima de 35 anos, com 6 meses, né, de exposição à gestação, se essa gravidez não vem, já é melhor procurar um especialista. Doutora, tem uma pergunta do Fabiano de Divinópolis. Ele conta que a mulher dele fez laqueadura. É possível reverter esse procedimento ou não? Pois é, a gente escuta muito nesse tipo de pergunta. Na realidade, a reversão ela é uma cirurgia muito pouco resolutiva. As trompas são muito finas. Então, você tentar reconstituir na própria cicatrização da cirurgia pode dar uma fibrose e essa trompa ocluir novamente, tá? Então, o ideal, quando a gente tem obstrução tubária, é partir mesmo para uma técnica de fertilização assistida, que seria, né, a fertilização in vitro. Os resultados são bem melhores, mais promissores. A Zélia de Nova Serrana, ela quer saber sobre os alimentos que são bons para fertilidade. Existe? Nada comprovado, tá? A gente sabe que, no geral, o ideal é a boa saúde, a boa alimentação para todo mundo, né? O que é deletério mesmo, assim, que os estudos mostram que realmente compromete a fertilidade é o tabagismo e a obesidade, falando de alimento. Então, só de não ser obeso já é uma boa coisa. Agora, os sites, eles falam muito de vários alimentos, mas nenhum tem embasamento científico. Comprovado. Comprovado. O Zeca de Nova Serrana, ele quer saber se o mioma atrapalha na fertilidade, doutora. Então, esse é um assunto muito controverso, tá? Existem vários estudos, são estudos difíceis de serem feitos, né? Mas, assim, o que a gente tem aqui, o mioma que ele está dentro da cavidade uterina, porque o mioma ele tem basicamente 3 posições. Ele pode estar mais externamente ao útero, na musculatura e interno no útero, aonde fica o embrião. Então, esse mioma, que é chamado de submucoso, que está dentro da cavidade uterina, esse com certeza atrapalha. Nas outras posições vai depender da quantidade de mioma e principalmente o tamanho deles. Mas, teoricamente, assim, não tem nada comprovado que atrapalhe. Doutora, a gente volta a falar desse assunto no próximo bloco, tá bom? Olha, se ainda dá tempo você participar e mandar a sua pergunta pra gente, que depois do intervalo tem a segunda parte da entrevista sobre fertilidade, hoje no MGTV. Até já!
TV Responde, que trata do tema hoje fertilidade, aqui no estúdio a médica Érica Mendonça. Doutora, hoje essa busca pelo corpo ideal, né? Tem muitas mulheres tomando muitas coisas, principalmente suplementos de academia. Isso pode atrapalhar na hora de ter um filho a fertilidade? Olha, suplementos dietéticos não teria nenhum problema. O problema mesmo são os hormonais, tá? Então, os hormônios, testosterona, que aumenta a massa muscular, com certeza inibe a ovulação. Então, esse sim tem que ser evitado. Agora, os suplementos, eu acredito que não, né? Agora, toda atividade física em excesso, né, pode levar ao bloqueio de ovulação. Então, e por outro lado, o emagrecimento também, né, as mulheres muito magras, com baixo índice de massa corporal, elas também têm, né, dificuldade para ovular. Agora a gente tem uma pergunta da Juliana, do bairro Itaí. Ela disse que tem endometriose e quer saber se pode tomar o remédio para estimular a gravidez. Sim, com certeza. Inclusive, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade, né? Então, essas mulheres precisam de ajuda para engravidar e os hormônios são utilizados para estimular a ovulação. O que acontece é que o período de estímulo, o tempo de uso desses medicamentos é curto. Então, não tem nenhum problema, não agrava o quadro de endometriose. Tem uma pergunta da Stephanie de Itaúna. Após suspender, né, o uso do anticoncepcional, quanto tempo ela pode engravidar? Ou ela tem que dar um prazo, respeitar um certo período para começar a tentar ter um filho? Olha, teoricamente, o anticoncepcional, ele tem uma meia-vida, vamos dizer assim. O remédio é liberado na corrente sanguínea por 24 horas. Até mesmo por isso que a paciente tem que tomar o comprimido todos os dias, senão não tem o efeito. Então, teoricamente, parando de usar o anticoncepcional, né, já está com risco de gravidez. Não tem aquele período de descanso que vá fazer mal para a gravidez. A partir do momento em que ela para, no mês seguinte, após menstruar, ela já deve ter o período fértil dela e ela já corre, sim, o risco de engravidar e isso não teria nenhum problema. Doutora, a senhora falou sobre a endometriose, que é uma das principais causas da infertilidade, mas o que mais pode deixar a mulher infértil, ou talvez essa mulher já nasce assim? Olha, são inúmeras causas, né, Ana? Então, assim, a gente tem os fatores femininos, os fatores masculinos, alguns casais têm esses fatores associados, mas os básicos são desde problemas ovulatórios, né? Tem mulheres que não ovulam, precisam mesmo estimular a ovulação. Tem mulheres que já entraram numa falência ovariana, que seria uma menopausa prematura, né? Tem mulheres que com 30 anos já não ovulam mais, já estão na menopausa. Temos os fatores tubários, igual foi falado, não só a laqueadura, mas existem bactérias que podem migrar, né, através da vagina, útero, vão até as trompas e obstruem as trompas. Fatores uterinos, miomas, malformações uterinas, infecções uterinas e os fatores masculinos mesmo, né? Baixa motilidade, contagem de espermatozoide, infecções, né? Então, são inúmeras as causas. Daí a importância que se o casal está exposto à gravidez há mais de um ano e essa gestação não vem, procurar um médico especialista, que vários exames vão ser realizados para se tentar identificar essa causa. E de acordo com a causa e com a idade, principalmente, da paciente, o tratamento vai ser, né, direcionado. Qual que é a diferença da inseminação artificial para a fertilização in vitro? Então, são duas técnicas bastante distintas. A inseminação seria a mais simples, em que você estimula a ovulação da paciente, mas eu quero que ela ovule de 1, 2 óvulos no máximo. A gente acompanha essa ovulação pelo ultrassom e na hora que ela está ovulando, o marido vai até a clínica, coleta o sêmen, esse sêmen é preparado e com um catéter bem fininho é colocado dentro do útero da paciente, mimetizando, vamos assim dizer, uma relação sexual. Aí, de dentro do útero, o espermatozoide vai sozinho ao encontro do óvulo. Já na fertilização in vitro, o estímulo ovariano é bem maior, quantidade de medicamento maior, são vários óvulos que vão crescer em ambos os ovários, vamos acompanhar por ultrassom e na hora que esses óvulos estão prontos, maduros, que vai haver ovulação, a gente não deixa essa paciente ovular. Então, nós vamos com uma agulha
pelo fundo vaginal até chegar nos ovários, e esses óvulos vão ser aspirados, captados, e vamos trazê-los para o laboratório. E no laboratório que será feita a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Aí, doutora, então, nesse caso do in vitro, a possibilidade de ter gêmeos, trigêmeos, ela é maior nesse caso? Depende, porque eu vou ter os embriões no laboratório, aí eu vou transferir o embriãozinho para o útero. Se eu transferir um embrião, ela vai ter uma gestação ou, no máximo, gestação gemelar univitelina, aquele que um embrião se divide em 2. Na inseminação, de repente, essa paciente pode ovular de 2 ou 3 óvulos. Então, às vezes, na inseminação, a chance de gêmeos ou trigêmeos, porque não é controlado, tão bem controlado quanto na fertilização in vitro. Às vezes, o risco pode ser até maior. Aí a estimulação ovariana, que seria só tomar o remédio para estimular, né? Isso. A ovulação, também aumentam as chances de vir uma gravidez gemelar? É isso que aumenta o risco de gemelar, né? Você fazer ovular de mais de um óvulo. Só que na fertilização in vitro eu tenho isso controlado. Eu sei quantos embriões que eu estou transferindo para o útero. E hoje em dia, com a melhora dos meios de cultivo, das técnicas que a gente tem no laboratório, a gente consegue, né, conseguir uma melhora da qualidade desse embrião. Então, basta a gente transferir um bom embrião para o útero, que essa paciente tem uma excelente chance de gravidez. E tem um evento amanhã sobre o assunto, né, doutora? É isso aí. Conto com toda a população aí, né, de Divinópolis e região. Vamos fazer uma palestra para o público leigo, para os casais que estão, né, buscando aí um tratamento para infertilidade. Vai ser no Hotel Verona Tower, amanhã às 19h30. É um evento gratuito e as inscrições são feitas pelo site procriar.com.br. Muito obrigada, doutora, pela participação. Foi um prazer enorme e eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Boa Marcelo. tarde. Boa tarde.